noite a todos, a todas. Meu nome é Flávia, eu sou voluntária do Projeto Sol, desde a sua inauguração, né, nosso primeiro encontro, que foi um encontro lá no Parque da Lajinha, que foi a abertura lá, né, para a gente poder divulgar o projeto, para que muitos voluntários também pudessem se conhecer, né, porque muitos não se conheciam, todos conheciam um pouco conhecia todo mundo, mas entre a gente nem todos se conheciam. Eu sou psicóloga desde 2001, formei na Federal em 2001, desde então eu exerço a psicologia, e estar aqui hoje, né, sem o POU principalmente, é motivo de muita gratidão, muito orgulho, mas também de muita responsabilidade, né, de todos nós aqui. Né? Eu falo que o Paul fala e a gente também reconhece que o Projeto Sol é o filho dele, né? Então ele está o tempo todo mandando mensagem: cuida bem do meu filho, cuida bem do meu filho. E a gente manda foto, manda vídeo. Né? A primeira vez que ele sai, depois de muito tempo, que consegue viajar, tirar um tempo, descansar um pouco, mas ele sabe que está em boas mãos. Eu estava disposta a falar muito, né? Mas aí, mesmo de longe, ele já está controlando o nosso tempo aqui. Mas a gente sabe que muitos têm compromissos depois, ônibus, né, condução, então a gente vai respeitar o tempo direitinho. Eu vou passar a palavra para o André, para ele se apresentar, para a gente começar esse bate-papo. Eu quero que todos fiquem muito à vontade, para que a gente possa conversar, para que vocês também possam colocar as experiências de vocês, a gente vai colocar as nossas. Como a Adriana falou, não é palestra. Eu acho que palestra e informação a gente tem no Google, concorda? Né? A gente quer informação, vai lá no Google que a gente tem. A gente quer uma troca de experiência. Eu quero que vocês fiquem muito à vontade. Tá? Caso eu queira interromper, participar aqui com a gente. Ok, posso? Pode. Boa noite, pessoal. Boa noite. Muito obrigado. Deixa eu só tirar essa máscara aqui. Eu também vou tirar. Não se assustem, por favor, tá? Não quero dramatizar vocês, mas nesse momento é necessário, tá? Estão me ouvindo bem? Bom, eu preciso muito de ouvi-los, tá? Até porque, como eu não estou conseguindo fazer essa troca visual com vocês, eu preciso ouvi-los aí, tá? Fico muito feliz com a Flávia falando que isso aqui não é uma palestra, a Adriana também falou, e eu fico mais à vontade assim, embora eu acho que eu sou até um pouco fóbico social, porque eu sofri tanto antes de chegar aqui. Eu acho que é pelo fato de saber o quanto isso aqui é importante. Né? Isso aqui é uma responsabilidade muito grande, estar aqui para poder conversar com vocês né, e trazer conhecimentos, assuntos importantes que vão agregar aí a vida de vocês. Tá? Bom, eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, tá? Porque eu estou me ouvindo muito pouco. Bom, vamos lá. Eu sou o André Luiz, sou psicólogo também, sou formado aí há 4 anos, sou bebê ainda na profissão. Bom, estou com o Paul aqui desde 2019, estou aqui com a família Sol, é um prazer muito grande estar aqui, tenho aprendido muito com tudo que eu tenho ouvido e visto aqui, vivenciado com vocês. Tá? Espero poder trazer aqui algo que agregue a vida de vocês, tá bom? Podemos dar início? Podemos. Ok. Obrigado. Pode. Mais pouco. Perfeito. Tá bom, João? Mais pra frente? O João que manda aqui. Tá bom aqui? Certo, senhor João? Bom, o que a gente trouxe como tema, como um contexto, né, para a gente conversar? A gente não vai falar só sobre recomeço da pandemia, mas a gente conversou, né, André? A gente pensou juntos, a gente achou que seria muito pertinente falar sobre isso nesse momento. Como a Adriana disse, a gente não recomeça só na pandemia. O tempo todo na nossa vida, em vários momentos, ou a gente escolhe recomeçar, ou a vida nos obriga a recomeçar. Então é algo que a gente já vivencia muitas das vezes, só que a pandemia veio quase que para escancarar isso na nossa frente e nos obrigar de alguma maneira
a se movimentar e a se adaptar diante dessa realidade. Eu vou passar, André, o próximo slide. Sim. O nosso tema é o recomeço, pós-pandemia. Mas antes disso, por favor. Claro. Bom, gente, eu quero ouvi-los aí, nós teremos, né? E para vocês hoje, esse pós-pandemia, é retorno ou é recomeço? A minha é recomeço. Retorno, recomeço. A minha é recomeço. Tá. Gente, eu vou acabar indo nisso aqui. Bom, eu estou ouvindo, gente. Vamos lá, então. Bom, então, para uns aqui é retorno, para outros é recomeço. Eu não sei se você poderia perguntar, né? Por que é retorno? Por que é recomeço? Alguém pode falar, né? O porquê que para você é retorno e para você é recomeço? Eu vejo mais assim como uma coisa que a gente está comemorando a vida, porque os que se foram não podem estar aqui, né? Então nós podemos, então nós estamos comemorando. Toda vez que eu venho aqui eu sinto essa sensação. Eu tinha falado, gente, não fiz nada. Olha, eu vejo assim, tem uma interrogação, não é discordando de nenhum dos dois termos, mas eu me sinto mais numa continuidade de modo diferente. Eu não consigo assim me colocar nem no retorno, nem no recomeço. Eu espero até que a fala venha me, talvez, ajudar a pensar dessa forma ou não sei, tá? Isso é o que eu sinto no momento. Continuidade. Eu sinto que eu estou numa continuidade, apesar de um outro modo, é aquela questão, né? De um outro jeito é possível. Uhum. Tá? Sim, sim. Alguma outra? Eu acho assim, Sim, fica à vontade. nós somos os grandes vitoriosos, né? Agradecer a Deus por nós estarmos aqui, porque felizmente que eles partiram, né? Mas nós temos que agradecer muito a Deus por nós estarmos aqui e ter um novo recomeço de vida, porque muita tristeza se passou por aí. Sim. E agora nós estamos tentando novamente nos aliviar e partir para uma boa, como se diz hoje. Uma boa, certo. Uma continuidade? Eu vejo como, assim, nós somos sobreviventes ao naufrágio, vamos dizer assim. Aham. Por isso que eu falo que é recomeço. Eu acho que é recomeço, porque o retorno seria a gente voltar lá onde a gente parou. Eu acho que a gente não vai voltar lá onde parou. A gente vai dar continuidade e por isso vai ser um recomeço. Recomeço. Eu acho que é um recomeço que a gente voltou com outra cabeça, vendo as pessoas diferentes. As pessoas simularam muito, muitas entraram em depressão. Ok, se anularam, entraram em depressão. Certo. Alguém mais? Tem outra opinião? Eu falo que eu estou sempre recomeçando. Deito, durmo, acordo, estou recomeçando. Em 2004, eu saí de Juiz de Fora, praticamente para atestado de óbito assinado. O médico falou, se eu sobrevivesse, eu ia ficar tetraplégico. Eu operei, renasci, cheguei ao nascimento. Pude cuidar do meu pai, quase 5 anos com Alzheimer, Sim. lado a lado ali. E o ano passado, eu tive mais uma surpresa. Em outubro, eu tive um AVC isquêmico. Acordei 3 meses depois, na casa dos meus filhos. Tinha separado da minha esposa, eu só via eles no final de semana. Pude ser cuidado por eles, esse período agora. Aconteceu em outubro, acordei em janeiro, na casa deles. Fui cuidado por eles. Recomeço. Eu recomeço com renascimento. Ok. Parabéns, um recomeço com gratidão, né? Sim. Sim. Ótimo. Aquele detalhe aí tem que ser teimoso. Teimoso. Guerra, mas não
Certo. Alguém mais? Certo. Aqui, a gente, como eu falei no início, né? A gente está aqui para ouvir, para discutir, não tem certo e não tem errado. É como cada um entende. Mas eu pesquisei, junto com o André, o que seria, né? Alguns termos, alguns sinônimos de retorno e de recomeço. O que seria retornar e o que seria recomeçar? O retorno é regressar no espaço ou no tempo, voltar, recuar ao ponto de partida, né? Que foi o que a senhora falou. E o recomeçar seria refazer depois de uma interrupção, começar novamente, dar um novo sentido e um novo olhar. A partir dessas definições, quem pensou que era retorno ainda continua acreditando que seja retorno. É porque é uma questão, né? É uma questão de significado, de palavra, e eu acho que o objetivo não é nem esse. Mas a gente queria trazer que a palavra recomeçar, e foi por isso que a gente trouxe lá no início como tema, né, do nosso bate-papo aqui, o recomeçar não necessariamente é voltar do começo. Eu não gosto de usar as palavras nunca, sempre, né, ninguém ou todo mundo, esses extremos. Mas eu acho muito difícil que alguém tenha passado pela pandemia nesses 2 anos e não tenha sido privado de nada ou privada de nada, né, que não tenha tido que lidar ali com algum tipo de perda, né, seja uma perda real ou não. E diante de tudo que a gente vivenciou, e essa vivência é muito subjetiva, só cada um sabe, né, do que passou, não dá para a gente falar disso aqui, colocar como uma regra, cada um vivenciou de uma maneira, por diversos motivos, mas afetou. Né? Então, quando afeta, a gente não consegue voltar ou retornar lá do início como se nada tivesse acontecido, porque aconteceu. E aconteceu muita coisa. Então, a gente acredita que seja tempo realmente de recomeçar. Só que recomeçar é fácil, André? Não, com certeza não é, né, gente? Vocês acham que é fácil recomeçar? Não. Recomeçar é muito difícil. Dependendo da situação, eu falo que às vezes é mais fácil começar do que recomeçar. Né? E o recomeço... O que seria esse recomeço agora? A gente poder estar aqui reunido, né? Eu poder tirar a máscara aqui na frente. Quanto tempo eu não vi seu rosto, André? Né? Até a gente aqui no projeto, né? A gente tem andado de máscara. Que bom. Então, assim, mesmo estar aqui no projeto, né? Quem estava no trabalho online voltou no trabalho presencial, quem tinha um grupo de amigos que se encontrava e está podendo se encontrar. É muita questão que envolve aí esse recomeço, e foram muitas mudanças que a gente teve que vivenciar literalmente de um dia para o outro. Porque a gente usa essa expressão, né? De um dia para o outro ele mudou, de um dia para o outro aconteceu isso. É modo de falar. Mas no caso da pandemia, foi de um dia para o outro. Um dia estava tudo aberto, de repente tudo fechou. Né? E aí a gente demorou um tempo para se adaptar a todas as privações impostas pela pandemia. O ser humano, felizmente, ele é adaptável, né? A gente consegue se adaptar a mudanças. Só que depois de 2 anos, que a gente já estava até em alguns aspectos acomodados naquela situação de ficar em casa, né? De encontrar meios para lidar com aquela realidade, as coisas começam a abrir. E aí a gente poderia pensar, não, eu vivi aí 50, eu estou com 44, né? Então vamos pensar, 43, eu vivi 41 anos na minha vida com liberdade, podendo sair de casa, vai ser muito fácil me readaptar. É a realidade que eu sempre vivi, não é. Então a gente está vivendo uma outra dificuldade, é sair desse isolamento, né? E aí cada um também, isso é subjetivo, cada um enfrentando uma dificuldade, alguns ainda com medo, outros, como eu falei, se adaptando ao trabalho presencial, retornando ao trabalho presencial, de filho na escola, né? Quem tem filhos e netos sabe como que foi difícil se adaptar com as crianças em casa. E agora está sendo difícil, né? Regularizar horário para dormir, horário para acordar, para levar as crianças para a escola. Então não é fácil recomeçar. Na verdade é muito difícil, mas é necessário. Ela é especial, né? Aí a gente acostumou de uma forma, agora eu estou errando tudo.
Às vezes são coisas simples que a gente já estava acostumado a fazer até de uma maneira automática lá atrás, que a gente está tendo que reaprender agora. Né? Então, o recomeçar não é tão simples assim. E aí passa, inclusive, a retornar, e aí o que a senhora falou, a gente voltar a ter aqueles hábitos que a gente tinha lá atrás. Né? Então, eu trouxe uma charge que a gente até conversou, André, essa charge é aquela da casa, que tem um casal em cima do telhado, com cheio de lixo embaixo, né? E aí a mulher fala, vamos ter que mudar? Aí ele, sim, os nossos hábitos. Porque é uma nova mudança de hábito. E eram hábitos, é interessante que muitos deles eram hábitos que a gente tinha antes, mas que mesmo assim é difícil. E aí, quando a gente fala de mudança de hábito, eu acredito que vocês vão concordar comigo. É muito difícil mudar hábito. Eu sempre, vamos pensar esses 2 últimos anos, eu passei a acordar mais tarde. E agora eu preciso acordar mais cedo. Eu comecei a me alimentar de uma maneira mais desleixada. Eu quero melhorar a minha alimentação. Eu fazia uma atividade física, fazia uma caminhada. Parei de fazer a caminhada e quero voltar. Só de pensar em tudo que a gente quer mudar, a gente já desiste. Né? E aí, tem até na psicologia, a gente trabalha muito com isso, o que a gente chama de mini hábitos. O que é isso? Vamos pensar, eu tenho um guarda-roupa, que aquilo está me incomodando. Eu acredito que muitos aqui tenham, né? Algum armário, um escritório, um guarda-roupa, uma gaveta. Eu preciso arrumar isso aqui, mas eu tenho pouco tempo. Aí quando a gente olha para o guarda-roupa, aquela quantidade de coisa para organizar, o que a gente faz? Não, hoje eu não vou conseguir. Isso passa um dia, uma semana, um mês, um ano, o guarda-roupa está lá. Só que continua estressando a gente, porque toda vez que a gente olha para o guarda-roupa, a gente pensa, nossa, eu preciso arrumar o guarda-roupa. Então, o que se trata esses mini hábitos na prática? Eu vou arrumar uma gaveta amanhã, ou meia gaveta. Depois eu vou arrumar a gaveta de baixo. Depois eu vou arrumar, não, amanhã eu vou arrumar 3 cabides. Eu vou pegar 3 cabides, vou ver se é para dobrar, se é para guardar, se é para doar, se ainda serve em mim. Vocês concordam comigo que em um mês, vamos pensar, uma semana, um mês, dependendo da quantidade de coisa que tiver, esse guarda-roupa vai estar arrumado? E isso para tudo. Então a gente quer melhorar a alimentação, já quer mudar tudo de uma vez. A gente quer mudar, fazer uma atividade física, já quer sair andando, no outro dia não consegue levantar da cama de tanta dor, vai, isso aí não é para mim, não. Então eu queria muito que vocês pensassem nesses mini hábitos. Essa mudança de hábito, mas de maneira gradativa, fazendo um pouquinho todos os dias. E uma outra coisa também que é bacana para a gente pensar é o mudar um hábito. Então eu paro para pensar, eu falo assim, eu quero dormir mais cedo, eu quero acordar mais cedo, eu quero melhorar minha alimentação, eu quero fazer uma atividade física e eu quero ter um contato maior com a minha família. Eu quero fazer tudo de uma vez. Amanhã eu já acordo mais cedo, eu já vou fazer atividade física, eu já me alimento e ligo para a minha família inteira. Né? Faz chamada de vídeo com todo mundo. Vocês concordam comigo que isso não vai durar muito tempo? Que algum dia a gente vai falhar em alguma coisa? Porque a gente não consegue. Então, esse mudar um hábito, o que é? Eu vou tentar melhorar o meu almoço. Depois de um tempo, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, tem um mês que meu almoço está ok. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou tentar melhorar o meu jantar. Então, eu fico melhorando meu almoço, melhorando meu jantar. Depois, eu quero o quê? Fazer uma caminhada. Meu almoço já está ok, meu jantar já está ok. Eu vou começar a fazer uns 10 minutos de caminhada. Quando a caminhada já estiver incorporada no meu dia a dia, junto com a melhoria do meu almoço e do meu jantar, eu coloco outro hábito. Aí vocês podem falar assim, nossa, Flávia, vai demorar demais. Imagina, até eu conseguir fazer isso tudo, vai dar 3 meses, 4 meses. Tem quanto tempo que a gente está tentando mudar algum hábito? Tem anos e a gente não consegue. Porque a gente tenta tudo de uma vez. É igual guarda-roupa. Então, eu queria muito que vocês pensassem nisso. Nesses mini hábitos e mudar um hábito de cada vez. Fazer uma mudança. Isso serve para essa readaptação, essa nova realidade. O fato de estar vindo aqui no projeto já é uma mudança. Já é uma pequena mudança. Eu sei que muitas pessoas ficaram resistentes para voltar ao projeto.
com receio, não sabia como que era, o distanciamento, se haveria segurança ou não. Outros se acomodaram em casa, né? Então, segunda-feira, sair de casa, chovendo, né? A gente pegou um período aí chuvoso, sair de casa, chovendo. Então, essa questão dos mini hábitos e fazer uma coisa de cada vez, buscar uma mudança de cada vez, ajuda nessa mudança. Outro ponto, é que a gente comete esse erro. A gente tem que fazer o que a gente puder, com aquilo que a gente tem, onde a gente estiver. A gente fica sempre buscando o momento ideal, né, o lugar ideal, a melhor maneira para provocar algum tipo de mudança. Vamos pegar essa mudança da alimentação. Eu quero me alimentar melhor. Aí eu abro a geladeira, só tem uma cenoura. Aí eu falo, não, com uma cenoura não dá para me alimentar melhor. Eu vou no final de semana na feira, aí eu compro tudo, eu pico tudo, eu higienizo tudo, eu separo na geladeira, eu congelo, eu cozinho, eu faço arroz integral, e aí eu vou e melhoro a minha alimentação. Isso pode até acontecer, mas não dura muito tempo. Então, vamos tentar, né, provocar essas mudanças, e quando a gente fala desse recomeço, cobrar menos da gente, essa perfeição em fazer as coisas. Eu falo que o feito é melhor que o perfeito. A gente sempre fica buscando muito essa perfeição. E com isso a gente paralisa. Porque é difícil. A gente pode conseguir até essa perfeição alguns dias. Depois a gente não consegue. E aí a gente volta lá atrás, naquele ponto inicial. Você quer acrescentar alguma coisa, André? Não, então, só acrescentar mesmo o que você falou, né? Até a questão de retornar aqui ao projeto, né? Muitas pessoas que não venham, né, não retornavam aqui, né? Antigamente elas viam só, ela precisava de ter alguém para convidá-los, né, ou para vir de companhia, né? E em algum momento a pessoa pode pensar, não, mas se, né, fulano de tal for, ou se a pessoa me convidar, eu vou ir, né? Então, por que anteriormente as pessoas, ela vinha sem alguém chamar, e hoje ela precisa de alguém, né? E vem aquela questão o costume, né? Quando você se acostuma a ficar em casa, né, isso de certa forma limita esse seu retorno, ou esse recomeço, ou esse movimento de voltar a ter uma vida mais ativa. Então, são pequenos movimentos como esse, por exemplo, de esperar o outro, talvez, que seja limitador. Até mesmo, como a Flávia acabou de colocar aqui, a questão de esperar estar tudo perfeito para você conseguir fazer alguma coisa para poder mudar aquele comportamento. Não há necessidade de esperar estar tudo perfeito. Não há necessidade de esperar um amigo, uma vizinha, um companheiro, alguém chamar para poder, digamos, estar aqui no Projeto Sol. Vocês, né? Nós podemos fazer esse movimento sem que o outro nos convide, né? Então, o ganho que isso pode trazer, digamos que não dá para poder a gente mensurar, mas pelo que vocês demonstram, é bom estar aqui, né? Pelo menos para a gente é muito bom, né, É André? muito bom. Eu trouxe a gente trouxe, claro. Eu mesmo fui convidada por uma amiga antes da pandemia, ou seja, ela não vem e eu trago convidada. Então, acabou que ela não vem ainda, não veio, né? Espero que ela venha e eu acabei que através dela trago mais convidadas. E daqui a pouco vocês trazem convidados também, né? Eu também trouxe uma convidada aqui. Que bacana, seja bem-vinda. Eu trouxe um slide, esse slide, André, é aquele do Covid, né? Com uma coroa e aquela cara de bravo, com o planeta Terra ali na mão. É uma maneira que muitas vezes a gente vê, né? A pandemia tomou conta da nossa vida, a Covid-19 tomou conta da nossa liberdade, né? Até o ir e vir lá no início, nós fomos privados disso aí. Mas eu queria que a gente pensasse na pandemia com outro sentido, o sentido de responsabilização. O que eu quero dizer com isso? A gente trata a pandemia, muitas vezes, como se fosse um ser, mais ou menos igual aquilo ali, né? Um ser que se materializasse na nossa frente e, de repente, dominasse a nossa vida em todos os aspectos.
Então a gente fala assim, meu casamento acabou por causa da pandemia. É como esse ser tivesse invadido a minha casa e tivesse obrigado eu a acabar com o meu casamento. Na verdade, o meu casamento acabou pela dificuldade, né? Uma hipótese, uma dificuldade minha e do meu marido em lidar com as limitações e com as mudanças impostas pela pandemia. Então a pandemia, ela não é causa. O que seria causa? Se todos os casamentos tivessem acabado na pandemia. Então, a pandemia é causa para acabar com o casamento. Né? Mas vamos pensar o seguinte, até mesmo aquilo que a pessoa não tem responsabilidade. Perdi meu emprego. Eu trabalho numa empresa, eu sou uma excelente profissional. Um dia anterior da pandemia, minha foto estava lá no quadrinho de destaque do mês, pela 10ª vez. Eu ocupava um cargo já muito importante, de muita confiança, mas a empresa que eu trabalhava quebrou. Né? Todo mundo foi mandado embora. Aí eu pergunto, como é que eu posso me responsabilizar por isso? Né? Não fui eu que provoquei, não tem nada a ver com isso, eu estava lá trabalhando, né? Virando noite para me dedicar à empresa e fui mandada embora. A gente tem responsabilidade, sim. A gente pode se responsabilizar com o que a gente vai fazer com isso. Né? O que eu vou fazer de agora em diante? Como que eu vou recomeçar? O recomeço depende da gente. É nossa responsabilidade. Até mesmo quando a gente fala, a pandemia, né, entrei em depressão por conta da pandemia, eu desenvolvi um transtorno de ansiedade generalizada por conta da pandemia. É importante que a gente entenda que todo transtorno mental, seja ansiedade, depressão, até mesmo o transtorno bipolar e a esquizofrenia, que tem ali um fator genético, hereditário, né, que tem uma fatia maior ali, mesmo assim é multifatorial. Eu gosto de dar um exemplo de um bolo. Né? O bolo, a grande maioria das pessoas gosta de bolo. Vou falar com a senhora, como é que a senhora chama? Vera Lúcia. Vou falar com a dona Vera Lúcia. Eu vou dar para a senhora um pote de Nescau para a senhora fazer um bolo de chocolate. Aí a senhora vai virar para mim e falar assim, não fala. Eu gosto de fazer bolo, né? Eu sou boleira, meu bolo todo mundo elogia, mas eu não vou conseguir fazer um bolo só com chocolate. Né? Por quê? Por mais que a pessoa possa variar os ingredientes, mas precisa, vamos pensar aí. Num leite, numa manteiga, né, numa farinha, no fermento, num ovo, né, misturar e colocar no forno. Só com Nescau a gente não faz um bolo de chocolate. É um ingrediente muito importante, mas ele sozinho não faz bolo nenhum. Por que eu estou dando esse exemplo, né, fazendo essa ilustração? Porque quando a gente fala de transtorno mental, é a mesma coisa. Preciso vários fatores ali. Tem a questão genética, tem a questão hereditária, tem as questões vivenciadas na infância, na adolescência, como a pessoa lidou com isso, o suporte familiar, o suporte social, a personalidade dessa pessoa, a resiliência. Então, tem vários os fatores. O que seria causa? Se a pandemia... Aí eu volto na questão do divórcio. Se todo mundo que esteve na pandemia desencadeou uma depressão, então a pandemia é causa. Né? E por que eu estou falando isso? É importante a gente cuidar de todos esses aspectos. A gente vai conversar um pouquinho mais à frente sobre isso, porque a pandemia está indo embora. Né? Se ela fosse causa, acabou a pandemia, eu volto à minha vida normal, mas não. Tem muitas pessoas ainda adoecidas, tem muitas pessoas ainda sofrendo com ansiedade, sofrendo com depressão. Então, a gente precisa entender que a causa é multifatorial e acaba que o tratamento também. Né? Não vai ser só a medicação, não vai ser só a religiosidade, não vai ser só o acompanhamento psicológico. Existem outros fatores importantes ali para que a pessoa consiga sair desse lugar de adoecimento.